O meu anime favorito acabou, galera. Desde o fim do mangá, a polêmica só aumentou durante esses quase 3 anos do fim da obra. A fandom que acompanhava a obra durante muito tempo teceram alguns elogios e com certeza muitas e muitas críticas ao fim da obra. Alguns comentam que foi como o fim de Game of Thrones, onde o personagem principal transfigura sua personalidade até então apresentada e muito bem trabalhada durante 3 temporadas, se transformando em um genocida na parte final da obra. Há aqueles também que consideram o fim de Attack on Titan a 3ª temporada, pois a confusão que se desenrolou no fim foi tão grande que as motivações apresentadas pelo Eren para tudo aquilo que ele fez não ficou expressamente clara, e muitos desses motivos não justificam o caminho que ele seguiu para acabar com o problema, o que fica difícil sentir empatia ou sequer entender o raciocínio que o levou a tal conclusão. Acontece que o fim foi tão rushado e por causa disso, muitos furos de roteiro se formaram, nos deixando sem entender exatamente o que aconteceu. A narrativa termina quase como um livro em aberto, para que nós, espectadores, interpretássemos o fim da forma que quiséssemos. Arthur, isso talvez ocorreu pela falta de tempo para o autor terminar a obra. Será, mano? Se nós voltarmos na 2ª temporada, na sua engine, estava tudo lá. O fim já estava formado e escancarado na nossa frente. Muito mesmo antes de ter sido cogitado tal final no próprio mangá. Tudo já estava formulado. Na minha opinião, o autor teve tempo sim para desenvolver isso. A questão é que, por que não o fez? Isso tudo seria proposital? Dessa forma, eu quero colocar nesse vídeo alguns dos motivos de por que esse final gerou tanta confusão. Então se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe com os amigos e vem comigo entender o fim de Shingeki no Kyojin. Attack on Titan teve dezenas de episódios contando a perspectiva de nossos heróis desvendando os mistérios sobre o mundo dos titãs, o que deixa a história intrigante e cativante a ponto de querermos saber o que é aquilo, por que existem titãs e qual é sua origem. A Ymir, o pai do Eren, o porão, as informações que lá existiam, o titã fundador e as muralhas. Elementos esses que são inclusos na narrativa de forma magistral, que nos deixa ainda mais curiosos sobre esses mistérios e como eles estão ligados. A descoberta do continente e do mundo que existiam fora das muralhas nos leva à resolução de grande parte desses mistérios. Então, na 4ª temporada, tem o seu desenvolvimento com a apresentação da perspectiva das pessoas que vivem no continente, o outro lado da história, nos apresentando finalmente o que o anime queria realmente tratar na sua obra, que era o ciclo de ódio. Porém, ao contrário de que muitos pensam, Marley não demonstra um lado justo, ou um contraponto à Ilha de Paradis, mas sim um rancor que os Marlianos vivenciam por guerras do passado gerada pelos titãs. Para minha perspectiva, isso só demonstra ainda mais o lado de Eldia, de qualquer coisa, pois os sofrimentos eldianos em Marley só demonstra que eles são punidos por guerras sem sentido do passado, gerando grande ódio entre os povos do continente se transfiguram em uma segregação, atrocidades étnicas e uma espécie de apartheid com aqueles que possuem linhagem eldiana. Uma forma de punir os erros dos eldianos do passado, utilizando os eldianos do presente como bode expiatório. A punição coletiva de um povo que não era vivo na época em que as guerras titânicas ocorriam. O pior de tudo é que muitos dos próprios eldianos que sofriam abusos consideravam aquilo tudo como uma forma de reprimenda sobre o pecado de seus antepassados, sendo utilizados em guerras por Marley com outros povos, sendo utilizados como simples armas, escudos humanos, que não mereciam sequer ser considerados humanos, utilizando até de contos e mitos antigos se referindo aos eldianos como demônios, uma espécie de lavagem cerebral. Me desculpe, mas se isso é defender o outro lado da história, falhou miseravelmente. Por mais que existissem guerras e inúmeras atrocidades que justificassem esse rancor injustificável, a sensação que o leitor e o espectador tem é que Marley oprimia e cometia ataques às muralhas indiscriminadamente, utilizando crianças como soldados para destruir o seu próprio povo, com a promessa que seus parentes em Marley teriam privilégios sociais que qualquer humano teria em uma sociedade comum. Tudo por medo de que Eldia se voltasse contra o continente e as guerras titânicas voltassem a acontecer, alimentando assim ainda mais o ódio. A 4ª temporada tem um desenvolvimento inicial, na minha opinião, muito bom. Os personagens novos se misturam aos antigos em uma história triste, nos apresentando o passado dos antagonistas Reiner
Nightmare, Bertholdi, N, onde estão inseridos em uma sociedade que os coloca em uma posição de réu de todos os problemas do mundo, os fazendo se sentirem reféns dos atos que não lhes dizem respeito. As tramas políticas envolvendo a posse dos titãs, com o plano de Zeke de eutanásia para acabar com os problemas dos dois lados, a Gabi sendo introduzida como um Eren em versão Marley, gritando aos quatro ventos seus ideais, mas que durante os episódios vai desconstruindo a visão que ela tinha de todas as pessoas de Parades eram ruins, e que a história é muito mais complexa do que parece. Isso tudo faz a quarta temporada ser impressionante no meu ponto de vista, trazendo uma profundidade do conflito que nos deixa realmente tenso sobre como seria o fim de tudo isso. Porém, tudo acaba quando um poder é colocado no enredo e torna o nosso protagonista, que todos nós estávamos torcendo desde o início da obra, um monstro. A revelação de qual é o poder do Titã de Ataque, que dá nome à série, o poder de receber memórias do futuro. E cara, se você colocar viagem no tempo com conflitos políticos, traz uma complexidade tão grande na escrita da história, de duas uma: ou o cara vai fazer a série transcender tudo que já foi escrito e vai ser a melhor obra com o maior plot do mundo, ou o desastre vai acontecer aqui. Se você recapitular o mangá e reassistir o anime, as conveniências que acontecem e os furos que existem já deixa claro qual a opção que se sucedeu, né? A questão é que a história já estava polarizada para a Ilha de Parades. Conhecer a realidade de Marley só mostrou o porquê os Eldianos estavam se atacando. Explicar o porquê Eren agora é o vilão da história e querer atacar Marley. A realidade é que o roteiro nos mostrou o porquê a guerra era inevitável, mas a proporção do que tudo aquilo tomou, de guerra para genocídio global, tem uma diferença muito grande. A decisão absurda que Eren tomou tinha que ter sido melhor explicada e até mais trabalhada. Dentre os motivos, inicialmente ele diz que a Ymir queria a destruição da humanidade, pois os acontecimentos que sucedessem disso dariam ao fim do sofrimento dela, de 2000 anos. Mas aí tu me pergunta, que sofrimento é esse, Arthur? Eu te digo, ela amava o rei Fritz. Sim, o mesmo rei que queimou o seu lar, matou seus pais e cortou sua língua, a tornando escrava, mesmo cara que ela, depois de conseguir o poder do Titã original, continuou a obedecer. Tá, mas aí tu me pergunta, qual o motivo disso? E eu te digo, não sei. Nem o próprio Eren sabe, o autor deixou assim por isso mesmo, sem explicação. E por ter ficado vácuo, as motivações desse sentimento estranho, especulações se formaram sobre ela ter uma síndrome de Estocolmo, um estado psicológico particular em que uma pessoa, submetida a um tempo prolongado de intimidação, passa a ter simpatia e até mesmo amor ou amizade pelo seu agressor. Mas nunca saberemos se a origem desse sentimento era parte de uma doença ou uma manipulação. Vamos apenas ficar com a especulação. A única explicação dada é que, de forma, novamente, implícita na obra, a Mikasa seria a pessoa que iria libertar ela desse sofrimento, assim que o genocídio acabasse. O que talvez explique a cena que ela presencia com a morte do Eren e o beijo da Mikasa, mostrando para Ymir o real significado do amor. Talvez o que ela queria era esse desfecho e a humanidade teria que morrer para que tudo isso ocorresse, para que os poderes dos titãs finalmente acabassem. A explicação dessa narrativa é como se o Eren, imbuído do poder do Titã Fundador, não tivesse escolha e simplesmente fosse uma engrenagem da vontade de Ymir, sendo parte de um paradoxo de Bootstrap. É quase como um loop de acontecimentos que só foram possíveis porque algo no futuro interviu um acontecimento que acaba se tornando o causador dele mesmo. Dessa forma, eu te pergunto, ele seria o real culpado das atrocidades ou apenas uma vítima do destino? Vimos algo parecido com isso no arco do governo real, em que o antigo rei Uri Reis tinha a ideia de revelar os segredos das muralhas e da Ilha de Parades, mas isso foi impedido pela vontade do Titã Fundador e de todos os portadores que agora poderiam expressar seus anseios através de Eren, que não possuía o voto de paz, através do estrondo. Mas essa teoria cai abaixo porque na cena seguinte ele diz que era escravo da liberdade e queria ver aquela paisagem, mesmo a custo de tantas vidas. É difícil assimilar isso tudo e se colocar no lugar do Eren. Mesmo que a liberdade seja um sonho para ele, vendo que não conseguiria aquilo que ele sonhou, ele decide então dizimar a humanidade, acima até da proposta de tornar seus amigos heróis que salvaram o mundo, e chegar ao fim de tudo a lugar nenhum porque ele mesmo diz que a guerra não ia acabar, e não acabou como vimos nas cenas dos créditos. Qual o sentido disso tudo então? Só igualar as forças entre as nações? O que também não demonstrou em nada para a obra, pois as armas, as bombas, substituíram o poder dos titãs, e o ciclo de ódio apenas perpetuou. A única coisa que podemos tirar de tudo aquilo é que Eren era um cara cheio de defeitos, com tamanho poder e, com apenas um erro, destruiu 80% do mundo, enquanto que qualquer outra pessoa, assim como eu, dificilmente conseguiria ferir alguém se cometesse um erro.
a desproporcionalidade da força é evidente, o que nos mostra que líderes governamentais inaptos com grandes poderes têm grandes erros, equivalentes ao tamanho do seu poder. O grande problema de Attack on Titan é que ele funciona muito mais na expectativa dos mistérios do que na solução deles. Eu te apresentei aqui alguns fatos que apareceram no final, mas muito do que pode se tirar de tudo isso é mera interpretação, pois a obra em si deixa a cargo do espectador entender esses propósitos, gerando tanta divergência. E no fim, ficou uma confusão. O porquê Eren, com tamanho poder e possibilidades para a solução, não resolveu o problema. Seria ele uma engrenagem da vontade de Ymir? E se for esse o caso, por quê? Pelo amor doentio e sem explicação dela ao rei Fritz? Fazer os seus amigos heróis símbolos de uma paz que não existe? Igualar as forças entre nações na guerra apenas para ganhar um pouco mais de tempo para que a guerra continuasse? Ou pior de todas as opções, na minha opinião, seria o desejo irreal de liberdade que ele tinha. Me parece que faltou capítulos na história para direcionar um motivo plausível para tudo aquilo. Um motivo que nos faça sentir a mesma sensação que tínhamos quando o Shiganshina caiu com a morte da mãe do Eren. O avô do Armin, que morreu nas guerras pela retomada da muralha. Aquele sentimento de impotência e de brutalidade que experienciamos. Nós sentimos a dor do protagonista, a sua raiva e revolta com o mundo. Tinha uma motivação muito maior ali, mas tudo aquilo foi substituído quando ele mesmo nos diz que ele fez isso tudo, influenciando Coruja para salvar seu pai, Grisha, lá atrás quando sua irmã foi morta pelos cães. O Grisha naquele momento era para morrer. Depois ele instruiu o Coruja para que Grisha tivesse um filho na ilha, influenciando também a mãe de Zeke, a Dina, para que ela matasse sua própria mãe, a Carla. Toda aquela dor, aquele sentimento de repulsa e de injustiça por tudo aquilo que estava acontecendo, foi substituído por um desejo irreal de liberdade e ver uma vil paisagem plana presente apenas na imaginação de Eren. Cara, simplesmente não me convence nem um pouco. E mesmo que isso fosse possível, e a sua personalidade fosse tão cruel a ponto de um genocídio justificar um vislumbre, ele toma um soco merecido do Armin e começa a chorar pela Mikasa. Porra, o cara acabou de arregaçar com a humanidade inteira. O vilão que estava sendo construído nessa última temporada simplesmente desmoronou, que não faz sentido nenhum de novo. Imagine vocês se o Naruto tivesse influenciado o Obito a usar o Kurama para matar o pai e a mãe dele no passado para que ele tornasse o que foi no futuro e tivesse o poder para acabar com a Guerra Ninja. E no fim, galera, não acabaria e se perpetuaria em mais morte. Que tal? Bacana esse final, né? Infelizmente, tal fim ficou em aberto e como se nós tivéssemos que interpretar tudo o que aconteceu para motivar o Eren a fazer isso. Talvez ele fosse uma pessoa muito perturbada por todas as memórias e possibilidades do futuro. Mas uma coisa é certa, o Isayama queria que o tema fosse liberdade e ciclo de ódio, não foi? Então agora você tem a liberdade de interpretar e entender o que você quiser e o ódio desse final sem sentido. Bem galera, esse vídeo foi só minha tentativa frustrada de tentar entender a resolução dessa obra e expressar um pouco da minha opinião sobre como foi esse final. Eu vou continuar sendo fã dessa desgraça, porque eu não acredito que uma obra é definida pelo seu fim. Ela tem muitos pontos bons, que nos fazem refletir sobre temáticas como guerra e injustiça. Mas e você? O que você achou desse final? Deixa aqui nos comentários pra mim saber. Se você gostou desse vídeo, confira sua inscrição, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por assistir até aqui, até o próximo vídeo, fui!